Tenho uma filha de 2 anos e acho que ela está vendo algo no teto acima da minha cama. Ela geralmente aponta para qualquer homem na TV em fotos ou pessoalmente e diz Dada, quer eles se pareçam com o pai dela ou não. De qualquer forma, ela dorme comigo, e apontou para o nosso teto, e disse Dada, várias vezes. Ela faz isso de manhã, à tarde e à noite. Ela faz isso no escuro e na luz. Eu tentei ver se sombras ou qualquer coisa no meu teto lembra um homem, e eu simplesmente não vejo o que ela está vendo. Ela também tem o hábito de rir falsamente quando as situações parecem tensas para aliviar o clima. Por exemplo, se estou visivelmente triste, ela vem até mim e força o riso como se estivesse tentando me fazer rir com ela para me animar. Ela fez isso com o homem do teto algumas vezes. Então, há um pouco preocupante nessas situações, mas não tenho medo de que nada realmente aconteça. Eu e minha esposa adotamos uma criança e na noite em que sua mãe morreu, ela gritou e disse mãe não vá, e estava rastreando algo andando pelo quarto dela e minha esposa e eu a confortamos, e dissemos que não havia nada lá. No dia seguinte descobrimos que a mãe da criança havia falecido, o que nos deixou assustados, e eu nunca duvidei por um segundo que as crianças têm algum tipo de visão, ou acesso a esse lado que fechamos como adultos. O avô da minha filha, que ela chamava de papi, faleceu inesperadamente, quando ela tinha quase 3 anos. Eles eram extremamente próximos e ela era sua neta mais velha, ele a adorava. Depois que ele partiu, ela costumava sempre falar com sua papi. Ela fazia piadinhas com ele. Ela tomava chá com ele. Ela conversava com ele. O que você imaginaria para uma amiga imaginária? Achamos isso triste e estranho, mas sou cético em relação a esse tipo de coisa. Então, embora eu a deixasse sozinha, não pensei muito nisso. Avance para cerca de 1 ano depois. O avô dela costumava cantar a música Pearly Shells. Esta noite, ela estava deitada na cama conversando com papi. A essa altura, isso já era bem normal, então não pensei muito sobre isso. Mas o que aconteceu depois ainda é uma memória tão vívida para mim. Ela começou a cantar Pearly Shells, mas depois do primeiro ou segundo verso, ela cantou as palavras erradas. Então ela parou, como se tivesse sido interrompida, virou a cabeça e disse o que papi? Pausou por um momento. Então riu e disse-o, é isso mesmo, então cantou as palavras certas. Eu quase morri. Poucos meses depois, houve um dia em que ela estava realmente chateada. Perguntei a ela o que estava errado, e ela nos disse que papi havia dito a ela que ele tinha que ir e não poderia mais vê-la. Nós a abraçamos e a consolamos em sua dor, e ela nunca mais falou com ele depois disso. É literalmente a única coisa que desafia meu ceticismo e me faz pensar se talvez haja algo mais em morrer do que apenas virar cobertura morta. Eu tinha cerca de 6 anos, o ano era 2015 ou 2014, não me lembro com certeza. Eu estava muito limpo, era muito importante para mim escovar os dentes e tomar banho, antes de adormecer mais cedo naquele dia. Lembro que não escovei os dentes. Acordei da cama e fui até o banheiro, em pé no banquinho ao lado da pia. A porta do banheiro estava mal aberta. Mas havia uma fresta clara que eu podia ver no espelho em frente à pia. Comecei a escovar os dentes, tocando minha música favorita. De repente, ouvi um leve toque. Imaginei que deveria ser a TV ou o ar-condicionado, então olhei pela fresta. Em vez disso, vi uma figura alta de cerca de 2,7 metros de altura. Era magra e tinha a pele acinzentada, mas não posso dizer com certeza, porque o cômodo através do qual a fresta era apontada era muito escuro. Ela não tinha rosto, fiquei com medo, pulei para trás e caí do banquinho. Quando me levantei, corri para a fresta, espiando por ela e não havia nada lá. Eu não sei o que era e nunca ouvi desde então não poderia ser um ladrão porque nada foi roubado. Essa foi uma das experiências mais assustadoras que já tive. Nunca contei para minha mãe pensando que ela me chamaria de louco. Quando eu tinha 13 anos, eu era babá de uma garotinha chamada Amy, uma das crianças mais doces que você pode imaginar. Eu era uma babá regular para ela, tanto que quando eu não pude cuidar dela por alguns meses,
Ela chamou todas as outras babás dela pelo meu nome. Isso aconteceu depois que voltei para ser babá regular dela. Eram quase 10:30 da noite. Eu já tinha colocado Emin para dormir e estava vasculhando pelos canais de TV. A casa era tão grande que a metade da frente era um conceito aberto. A sala de estar, a sala de jantar e a cozinha ficavam lado a lado. Entre a sala de estar e a sala de jantar, havia uma porta aberta para a metade dos fundos da casa. Em uma extremidade ficava o quarto de Emin, na outra extremidade ficava o quarto dos pais dela, com o banheiro conectado ao quarto dos pais. Agora, enquanto estava sentada no sofá, ouvi algo correndo pelo corredor até o banheiro. Presumindo que era apenas Emin indo ao banheiro. Deixei passar alguns minutos e ouvi os pés voltando pelo corredor. Virei-me para dizer a ela para voltar e certificar-me de que ela deu descarga, pois eu não tinha ouvido. Mas só vi as pontas de cabelo preto que passaram correndo pela porta aberta. O problema é que Emin é loira. Rapidamente pulei e corri para o quarto de Emin. Abrindo a porta, acendi a luz noturna que era brilhante o suficiente para a vela sair. Se sentava e olhar para mim, esfregando os olhos em confusão. Perguntei se ela tinha ido ao banheiro, quando ela balançou a cabeça em negação. Dei uma olhada em seu quarto, verificando embaixo da cama, e uma olhada rápida em seu armário. Não vi nada e apenas disse a Emin que estava verificando 2 vezes se havia monstros. Coloquei Emin de volta na cama, dizendo boa noite, enquanto saía do quarto dela novamente, deixando-o ligeiramente aberto. Comecei a me afastar, mas parei quando ouvi Emin falar, pensando que ela ia me perguntar algo. Virei-me apenas para ouvir. Você deveria ter dito alguma coisa, não a assuste, eu realmente gosto dela. Não contei nada para a mãe sobre, e continuei a tomar conta de Emin, até que ela se mudou. Sempre fiz um esforço depois disso para incluir o ser. Se Emin estivesse desenhando, um lugar extra era criado. Parecia deixar Emin feliz e nada nunca mais me assustou.